Muitos de vocês estão aqui. Ó, o Ruth chegando. A gente estava te esperando para começar. O Ruth Tarassante é o neto. Neto e amigo do Guilherme, meu filho também. Então vem um pouco mais para frente, afinal de contas é sua avó, né? Pode vir. Vai, vamos, pode vir. Você deixou ele envergonhado. Não é para envergonhar ninguém. O História Contada é um encontro bastante informal. Eu acho que é isso que ele tem de bacana, porque é um encontro onde qualquer pessoa da plateia pode perguntar, só levantar a mão a qualquer momento do bate-papo, se apresentar e fazer a pergunta em alto e bom som, que a gente leva o microfone até vocês, porque as entrevistas são gravadas, ficam no YouTube, outras histórias contadas podem ser encontrados lá. A gente fez esse ano exatamente 4 anos de história contada e tem várias entrevistas, Ruth, eu te contei isso no dia que a gente conversou, tem entrevista com arquiteto, com gente de gastronomia, escritores, artistas, enfim, médicos. A gente entrevistou, inclusive, do Museu Judaico, o Dr. Sérgio Simon. Eu estava pensando, esse projeto é feito em parceria com o Museu Judaico, do qual Ruth é uma das diretoras do acervo judaico desde o início, né, Ruth? Sim. A gente vai falar um pouco disso também. Vamos, sim. E eu pensei, a primeira vez que a gente tem alguém... Não, aí eu lembrei, o Dr. Sérgio Simon contou para a gente do Museu Judaico, que está inaugurando uma linda exposição, terça-feira agora, né? Sim. Você podia contar um pouco para a gente dela, o que é essa exposição? Vamos contar? O pessoal não deve saber ainda, porque não foi muito divulgado. São os judeus que se salvaram, que durante a guerra eles foram para a China, e lá na China foi feita uma exposição desses judeus, e agora nós conseguimos... São judeus que se salvaram durante a guerra do Holocausto, e foram morar eles foram para a China. Foram para a China? Foram para a China, viveram lá um tempo. Depois da guerra, uma parte se espalhou pelo mundo, mas agora eles estão fizeram uma exposição lá, e um conselheiro nosso viu essa exposição e conseguiu que eles mandassem para nós. Apesar que o museu não está inaugurado ainda, mas a exposição vem e nós vamos inaugurar ela. E são fotos, Ruth? São fotos? Sim, são mais projeções. Basicamente, fotos. Sim. Inaugura na terça-feira. É. E a Ruth também, por ser sobrevivente de guerra e do Holocausto, é uma das homenageadas do grande concerto que vai ter amanhã no Memorial da América Latina. É um concerto do qual todos vocês estão convidados. Eu acho que ainda tem ingressos. Eu queria que você contasse um pouco, Ruth, também desse concerto que está sendo muito aguardado. Bom, é um concerto maravilhoso, que são peças que foram escritas pelas pessoas do Holocausto, que... Deixa eu... completando a Ruth um pouco, muitos dos músicos e compositores... São todos que se salvaram, que escreveram essas músicas quando estavam nos campos de concentração todos, Auschwitz e outros. Então, é uma coisa... Tem um maestro italiano, ele está recolhendo essas músicas todas, e eu acho que vale a pena todo mundo ver. Se não puder, acredito que vai passar no YouTube também. Tem, inclusive, pelo que Eduardo... O concerto é em prol da KKL, Keren Israel. Sim, KKL, Eduardo Elkobi. E do Eduardo Elkobi diz que tem fotos de todo mundo, fotos suas também. Tem, porque ele nos entrevistou, então vai projetar em grande tamanho. Vai fazer uma... A Ruth é muito modesta, né? Ela tem uma linda história para contar, que ela vai contar. Eu vou pedir para você falar um pouquinho mais alto, Ruth. Pronto. E se der para melhorar também, aumentar um pouquinho o volume do som, tá? Eu estava lembrando, Ruth, que teve... você falou dos músicos e compositores da época da guerra. Teve o campo de Theresienstadt, em Terezin, não é? Perto de Praga, onde morreram muitos músicos, que era um campo
que fazia de conta, inclusive, que não existia mortes, que não existia genocídio, e ele foi mostrado para a Cruz Vermelha, e os músicos ali foram concentrados, músicos, artistas em Teresim, e eu achei que eram as peças também desses músicos que vieram a falecer. Porque eu acredito que sim, porque, inclusive, hoje eu estava vendo uma entrevista do maestro e ele disse que... agora sim... Ele disse que no começo eram somente dos judeus, mas depois ele resolveu que todos os músicos que estiveram nos campos, porque não eram só judeus que estavam nos campos, e todos os músicos escreviam, e agora ele está recolhendo as músicas de todos. Esse maestro italiano que vai estar junto também com João Carlos Martins. Sim, ele vai também dirigir uma parte e vai tocar. Eu acredito que vai tocar alguma coisa também. A grande amiga da Ruth está aqui, a dona Mirta, pode vir sentar aqui na frente, por favor. Uma honra ter a senhora aqui para a gente. Amiga de toda uma vida, né? Sim, desde o campo de concentração. Nós estivemos juntas desde aquela época. Então, a Ruth contou a história de vida dela nesse livro, e eu acho que a gente podia usar um pouco esse livro como roteiro, Ruth, porque eu acho que você colocou tão bem, né? E eu queria que você contasse aqui como você construiu esse livro, os capítulos, os trechos, e a gente vai também projetar um pouco das fotos. Mas, para começar, acho que a gente pode contar um pouquinho como foi a confecção. Eu posso contar por que eu fiz o livro. Isso. Porque eu sou gravadora, entre outras coisas. E eu fui fazendo as minhas gravuras normais e, de repente, eu comecei a lembrar fatos da minha infância ou, então, da minha vida. E fui fazendo as gravuras. Aí, quando eu fiz 80 anos, a minha amiga Gisele, ela quis me fazer uma surpresa e, escondido, ela recolheu todas as minhas gravuras e fez uma exposição no Memorial da América Latina. Depois fizemos mais 3 ou 4 outras. E eu via que as pessoas gostavam das gravuras, olhavam, mas não entendiam, apesar que tinha um título, alguma explicação, mas eles não entendiam bem do que se tratava. Aí eu resolvi que eu ia contar o que as gravuras significavam. E eu fui escrevendo a história e o livro saiu assim. Aí, eu, de repente, estava com o livro pronto. Aí, depois, foi o Marcelo que fez, que montou o livro e fez essa... Marcelo, faz favor. Marcelo, que é da editora KPMO. É isso. Que editou o livro. E ele, eu acho que ele postou... Como ele viu o livro também surgir, então ele... Acho que ele viveu também, e por isso que esse livro saiu tão bonito. E é legal porque, bom, eu esqueci de apresentar, a Ruth se formou artista, historiadora da arte, estudou gravura em metal com um dos papas, que é o professor Evandro Carlos Jardim, né, grande ele foi meu colega gravador. Em mestrado, quando nós fizemos mestrado em História da Arte, e aí... E aí esse livro é lindamente ilustrado, né? Porque é muito interessante. Eu estava assim folheando e eu acho que a gente vai mostrar algumas imagens aqui. Acho que nas imagens tem não só fotos, mas também as gravuras, porque de fato nas gravuras, onde desde o início, aí você vai me dizer desde que ano, ela começou a contar a história dela na Iugoslávia, a saída ali da Bósnia, depois a chegada na Itália, o que se passou na Itália, depois a vinda para o Brasil, depois os filhos, os netos. E os bisnetos. E os bisnetos. E é muito legal que você vai dar os nomes, e tem provérbios, a gente vai mostrar tudo isso. Vamos ver se já nas primeiras aparecem aqui. Não sou muito boa nessas coisas, mas vamos lá. Sim, a gente já faz o teste, porque acho que ele ainda está aqui. Qualquer coisa. Aqui. Bom, isso aqui aqui meu pai e minha mãe, quando eles ficaram noivos. Tá, vamos mostrar. Bom, então, ela te ajudou, porque foi assim, eu lembro que teve exposição também na Brasilianas, na biblioteca. Sim, Guita José Mindlin, na USP. Também. E aí eram só as gravuras,
Sempre, só gravura. Sem... Eu ainda não tinha começado a escrever. E aí, como você montou os capítulos? Vamos contar, para quem não leu o livro, ficar com vontade de comprar o livro. Bom, foi pelo começo. Não, primeiro eu quis mostrar as minhas duas famílias, de quem eu vim, do meu pai e da minha mãe. Então, eu fiz um pequeno resumo das duas famílias. A família da minha mãe são da Iugoslávia mesmo, e do meu pai, o meu avô, ele nasceu na Polônia, mas depois ele se criou na Iugoslávia e sempre foi considerado iugoslavo, mas eles todos falavam. Tem que saber que nessa época era o Império Austro-Húngaro e todos eles falavam alemão entre si, menos a minha avó, a mãe do meu pai, que ela era sefaradi e ela falava ladino. E muita coisa eu sei hoje em dia que eu falo, e provérbios e ditados da minha avó, a mãe do meu pai. A avó sefaradi era do lado do meu pai. Do pai. Meu pai então é filho de um polonês, digamos que seja polonês, porque sempre foi considerado iugoslavo. Eu soube que ele era polonês quando eu fui com meus netos para Nova York, porque havia uma lenda aqui na família que dizia que este avô ele tinha ido para Nova York e achou que lá se trabalhava muito mais do que na Iugoslávia e ele voltou. E eu achei que isso era uma coisa impossível, alguém ir para Nova York e desistir. Voltar. Aí eu fui com dois meus netos, o Rafael, que hoje está em Roma, e o Rony. Rony, cadê? Isso. E nós fomos lá, como chama? A ilha... Agora está me faltando o nome. Ele aqui todo mundo chega em Nova York. Hã? Isso. E aí o meu neto pôs o nome do meu avô e saiu toda a história dele. O navio com que ele chegou, como ele chegou, até os $100 que ele tinha, que naquela época era muito. Aí que eu entendi por que ele podia desistir e voltar. Porque naquela época os $100 era bastante. Aí ele voltou para a Iugoslávia, voltou para Bugojno, que é a cidade onde meu pai, onde a família do meu pai vivia. É Bugojno, né? Eu não consigo. É Bugojno. Bugojno. É Bugojno. É uma cidadezinha pequena, e aí ele era relojoeiro na época. Ele tinha aprendido com um austríaco e era um relojoeiro conceituado, mas no fim depois ele ficou comerciante de grãos. E foi lá que meu pai nasceu e os irmãos dele. Então, essas são as... O seu pai foi estudar em Viena, se formou médico... Não, meu pai, ele primeiro... Não, essa cidade era muito pequena. E ele, acho que só tinha primário, ginásio, coisa assim. Aí depois ele foi para Travnik, uma cidade maior, e lá estudou com os padres jesuítas, e eles eram formidáveis. Lá ele aprendeu matemática, grego, latim. Realmente era uma coisa muito impressionante como os padres ensinaram a ele. Ele era quem vai ler o livro não é porque era meu pai, mas realmente muito inteligente e aprende. Ele se destacou. Posso dizer, se destacou sim muito em todas as matérias. E você conta no aí depois livro... ele foi para Belgrado e lá que ele fez faculdade de medicina, e quando ele se formou em primeiro lugar. E o que foi interessante, que vieram dizer para ele que quem se forma em primeiro lugar recebia o prêmio do rei. Mas como ele era judeu, ele não podia receber o prêmio. Então eles perguntaram se ele queria receber.
em dinheiro. Meu pai aceitou, deram dinheiro e o prêmio foi dado para uma outra pessoa. Depois, sim, ele foi para Viena se especializar e assistiu até aulas do Freud e tudo. E lá ele aprendeu uma série de técnicas novas e até trouxe o raio-x. Imagina trazer para naquela época um raio-x. Então, ele teve muito sucesso quando ele voltou para Bueno. E você falou que ele era super adorado na cidade também porque ele tinha descoberto a sulfa, né? Não. Já existia, mas sulfa. Ele trouxe para a cidade, né? Na época, infelizmente, as mulheres morriam de febre puerperal. E meu pai veio com todas essas novas técnicas e realmente depois nenhuma mulher morria depois do parto. Então ninguém queria mais um médico antigo, então era esse médico, meu pai, que eles queriam. E essa que foi a nossa sorte, porque como ele tinha salvo muitas mulheres, quando começou a guerra e nós tivemos que fugir, a nossa sorte foi que como eu vou dizer, permitiram que nós fugíssemos. Algumas pessoas de lá ajudaram? Não, permitiram que a gente fugisse. Chegaram ainda o pai esse meu avô, o polonês, eles, como eu vou dizer, eles pegaram ele e primeiro procuraram o famoso ouro que achavam que todo judeu devia ter. Bom, quem tem um livro depois vai ver a história como era, mas em todo caso ele foi torturado, lhe arrancaram as unhas das mãos e dos pés. E enquanto isso meu pai ele estava na guerra. Ele fazia parte do exército do rei. E eles foram feitos prisioneiros. Aí ele conseguiu escapar. Essa aqui é uma história separada, só como ele escapa, mas... E quando ele chegou, o pai estava lá preso, né? Então ele conseguiu que eles retirar ele ensinou esse meu avô a se fingir de louco. E ele fingiu tão bem que eles permitiram que meu pai retirasse ele da prisão. Aí meu pai disse, nós temos que ir embora. E ele conseguiu, não sei como. Primeiro fui eu com minha mãe e com minha irmã, e depois vieram meus avós, meus tios, e meu pai chamou outros amigos dele que viviam lá em Bueno, disse, olha, essa coisa está ficando muito feia, nós temos que sair todos daqui. A história é que saíram alguns, mas uma parte grande não saiu, porque disse, imagina, nós estamos aqui a vida inteira, gerações, imagina. Ficaram, e foi uma pena, porque muitos deles depois foram mortos. E aí, quando vocês saíram, você falou, primeiro fomos minha mãe e minha irmã? Nós fomos para Sarajevo, porque a minha mãe, ela era de Sarajevo. E fomos primeiro para a casa da minha mãe, e meus avós foram na casa de uma tia minha, que era irmã do meu pai, que morava em Sarajevo. E eles ficaram um tempo lá. Aí meu pai resolveu ir para Split, o italiano chama de Spalato, que, por nossa sorte, naquela época estava sob os italianos. E meu pai arranjou uma casa para onde a gente se hospedou, e foram chegando devagar os pais da minha mãe, os pais dele, todos nós com documentos falsos, com nome falso. Tanto que, quando eu fui, minha mãe morria de medo, porque eu tinha 7 anos, que se alguém me perguntasse como eu me chamava, de repente, eu ia dizer que me chamava Ruth, mas, por sorte, ninguém me perguntou.
Aliás, aconteceu um fato, nem sei se é para contar, mas em todo caso, na minha frente estava sentado um padre com capuz. E eu sempre passava mal em condução, em trem, até em charrete eu passava mal. E eu passei tão mal que eu vomitei dentro do capuz dele. Do capuz. E a minha mãe ficou desesperada. O que podia acontecer? Ela não sabia o que ela ia fazer com esse mas e isso era no momento que vocês estavam fugindo, indo com documentos saindo falsos para Split. Aí em Split ficamos... a família toda se reuniu. E ele mandou para essa irmã que morava em Sarajevo também os documentos falsos. Aí meu tio disse, imagina, todos os meus vizinhos me conhecem, a vida inteira eu estou aqui. Ninguém vai me fazer nada. E eles não quiseram. O tio, que era irmão da sua mãe? Não, a mulher dele, a minha tia, a tia Vilma. E ele disse não, e eles tinham 2 filhos, Guido e Dori. Na verdade, Guido é Gideon e Isidor, mas nós chamamos Guido e Dori. Não levou uma semana, eles foram mandados para Jasenovac e morreram. Que era um campo de concentração... Jasenovac é um grande campo de concentração na Iugoslávia, na Sérvia, e eles lá fizeram... Morreram lá. Milhares. A Ruth me mostrou na casa dela uma malinha pequena, que era uma malinha de Vime, não sei se está nas fotos também. Não sei, eu não lembro. Não. Quem separou as fotos? Não. Mas em muitas fotos teve o jogo do Corinthians, né, onde também os jogadores usaram a estrela de Davi para lembrar a estrela usada durante a guerra. E tinha uma disposição de fotos, e ali também aparecia a Ruth com aquela malinha pequenininha de Vime, assim, que devia caber 4 roupinhas. Foi essa mala que ela viajou a viagem inteira, não foi? Foi. É uma coisa, e uma boneca também. Mas tem uma gravura que eu fiz a mala. A mala e nós subindo no navio, porque nós, os italianos, por sorte, nós fomos parar numa região que estava sob os italianos. E os italianos resolveram que nós devíamos ir todos para a Itália. Então, havia um navio e todos os que estavam em Split fomos levados para a Itália. Quando chegamos em Trieste, depois nos puseram num trem, os homens todos todos amarrados, e depois nós fomos todos distribuídos, porque não tinha um campo de concentração naquela época na Itália. Especialmente nós íamos ficar no norte da Itália, perto de Torino. Era perto de Asti, e um vilarejo que nós ficamos era Castelnuovo Don Bosco. E eles dividiram assim, em grupos de 30, 40 pessoas em cidades. Você ficou em que cidade? Eu fiquei em San Vincenzo della Fonte. Então, assim, mas nunca havia muita gente. Sempre era aos poucos. E nós ficamos um tempo, acho que ficamos uns 2 anos. E no meio desse aqui... Uns 2 anos em Castel Dom Bosco. Castelnuovo Dom Bosco, que era um vilarejo Seja... pequeno. O vilarejo era praticamente vazio, porque à medida que as famílias italianas tinham os filhos, esses filhos foram para cidades grandes, então só ficaram os velhos ou então casas vazias. E foi nessas casas vazias que nós ficamos. E lá você me disse que vocês foram separados, né? Que as crianças ficavam num lado e os pais em outro. Não, só eu e mais 2 meninos, grandes amigos meus. Eles vieram de Torino e acharam que nós deviam levar as crianças para estudar. Apesar que nós tínhamos uma professora de italiano e tinha um
um engenheiro que dava aula de matemática. Esse eu, todo mundo se virava, nós tínhamos aula. Eu me lembro na sala da minha avó, onde nós morávamos, a gente em volta da mesa tínhamos a aula. Acho que éramos 5, 6. E aí eles nos insistiram de que devia ir. No fim, como meus pais tinham dois filhos e eu era mais velha, então eu fui. E os outros 2 meus amigos também. E nós fomos para um colégio interno em Torino, mas era de judeus. Eu nunca soube se isso eram crianças órfãs ou se eram crianças de outras cidades, mas, em todo caso, nós ficamos lá nesse colégio. Não está aí. Deixa eu ver se a gente acha aqui as fotos que tem... Não, esse aqui nós estamos em Bugoino, na frente da casa da minha avó, que era uma casa antiga, e estou eu na frente, sempre com a fita na cabeça. Então, nas minhas gravuras, eu sempre ponho uma fita também, né, para saber que sou eu, e a minha irmã está no colo da minha mãe. E Bugono é Iugoslávia, seria Bósnia. Sempre. Isso, seria Bósnia. Sim, é isso. É uma cidade pequena. E que fazia parte do Império Austro-Húngaro. Não, mas também ela esteve essa parte da Bósnia, nós estivemos 400 anos sob os turcos. Então, por isso que nós usamos muitas palavras turcas, que o resto da Sérvia e Croácia não sabem. Por isso que minha amiga nunca sabe quando eu falo coisas. Ela sempre diz que é isto, né? Como assim? Como assim? Porque nós falamos iugoslavo, mas a história é que o iugoslavo dela é mais granfino, eles usam palavra alemã e eu uso palavra turca. Depois a gente vai falar dos ditados da mãe da Ruth, que são ditados maravilhosos, assim, que tem uma página aqui só dedicada aos ditados. Eu tenho um caderno inteiro aliás, a minha neta pediu para que eu traduzisse, que vai ser difícil, mas em todo caso, como eu tenho aqui uma professora que vai me ajudar a traduzir, né, Eliane? Então, vamos traduzir os ditados. O livro é tão interessante que eu marquei tanta coisa que não estou achando aqui. Então, mas um deles é o que eu adorei, que ela falou, o trem já passou. Quando sim. é algum assunto que já morreu, o leite derramado, né? Que nem a gente fala assim. Nós sempre usamos isso. O trem já passou. Você, quando desiste de alguma coisa que já foi, ou que nós não fizemos, puxa vida, por que não fizemos? Aí a gente fala, prošovoz. O trem já foi embora. Mas então, voltando a falar sobre as línguas e essa influência turca, porque realmente o Império Austro-Húngaro era uma bagunça, porque pegava tanta coisa. Sim, Hungria, Tchecoslováquia. Eu fiquei pensando agora, quando você falou que vocês foram levados para Torino, porque Torino é Torino, Itália, norte da Itália. Norte da Itália, mas também ali era Império Austro-Húngaro ali, né? Não. Mas muito próximo. Não, a Áustria é para cima. Sim, mas os reis ali ficavam ali justamente porque em outras épocas foi misturado, né? Foi até Milão. Esse Torino é mais para lá, é perto do Piemonte. 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 Piemonte, né? Não, mas montanhas e perto também, né? Você está pelas montanhas, você chega perto já via Suíça, vai para a Suíça. Tanto que meus avós, quando nós fomos para o outro campo, a minha avó, a mãe da minha mãe, não foi, e no fim eles foram a pé até a Suíça. Aliás, muita gente foi assim. Então, vocês foram levados como? De Bucono para... Você falou primeiro para... De Bucono, então, meu pai nos levou para Sarajevo, e depois meu pai, com os documentos falsos, nós fomos para Split. E Split ficava onde? Split é Spala, é Croácia, mas é beirada agora. Já perto do mar, do Mediterrâneo? No mar. No Mediterrâneo. E de lá que Adriático. De lá que vocês foram para Torino? Não, de lá fomos de navio
até Trieste, depois de Trieste até pelo norte da Itália, né? Fomos até Asti, na verdade nós fomos até Asti, e depois de Asti fomos para Castelnuovo Don Bosco. Você tinha que idade? 6 anos? Quando eu saí da Iugoslávia, sim, quase 7. Aí depois nós... E você lembra perfeitamente de tudo isso? Sim. Perfeitamente? Perfeitamente. Onde você conheceu a Mirta? No campo de concentração, no outro, quando nós fomos mandados. Aconteceu que o Hitler pediu que o Mussolini nos mandasse para a Alemanha, para os campos, para Auschwitz, ou não sei para onde que ele queria. Aí o Mussolini, em vez de nos mandar, nos mandou para um campo que tinha no sul da Itália, chamado Ferramonte. Ah, Ferramonte. E foi em Ferramonte que eu conheci ela, porque nós já estávamos, ela veio depois um pouco. Deixa eu perguntar, alguém gostaria de fazer uma pergunta aqui nessa altura, porque eu falei que a plateia participa? Por favor, se você puder falar um pouco mais alto, tem microfone, vamos te levar o microfone, você se apresenta, um minutinho só, tem o microfone chega até aí. E um minuto, que a gente está gravando, então precisa pegar a sua voz também. Obrigada. Meu nome é Irene Freudenheim. Eu gostaria de saber, as pessoas que fugiram para a Suíça, conseguiram passar, foram detidos, uma parte se salvou, outra parte teve que voltar? Qual foi a situação dos que fugiram para a Suíça? Olha, essa coisa de fugir para a Suíça era uma coisa meio organizada. Havia pessoas que levavam, iam de noite. Meus avós, sim, conseguiram se salvar e ficaram também num campo porque a Suíça acho que não tinha onde deixar pôr todos esses refugiados, e eu sei que eles praticamente tinham fome sempre. Meu avô, que ainda estava firme e forte, ele trabalhava, ele saía fora, trabalhava, e eu sei que ele sempre conseguia um pedaço de pão que ele escondia dentro da manga do casaco dele e ele levava para minha avó. E eles ficaram até o fim da guerra. E não foram só eles. Tem aquela menina que ficou, a minha amiga, que eu conto bonecas para a Sarina, a mãe deu as crianças e elas foram levadas para a Itália. E na Itália elas ficaram um tempo grande. E como ficou perigoso, então eles foram levados pelos padres, primeiro para um convento, e depois esses padres levavam eles no meio da noite, e até que eles chegaram para a Suíça. E ela sempre me contava, essa minha amiga, eu encontrei ela depois de muitos anos em Israel. O nome dela eles tinham trocado, porque ela era Sarina, a gente chamava ela de Nina, mas daí em Israel falaram, não, esse nome você não vai usar mais, e ela ficou Aviva. E eu, toda vez que eu ia para Israel, minha filha morava em Israel, estava em Brohail, e eu perguntava se alguém conhecia a Sarina, e eu sabia o sobrenome e tudo. Mas a história é que eles tinham mudado o nome dela, eu não achava. Levei muito tempo, mas muito tempo, para reencontrar e saber aonde que ela estava. E tanto que toda vez quando ela me via, ela ficava tão emocionada, porque ela se salvou e o irmão dela, e eles ficaram no campo, na Suíça. Ela sempre dizia como foi para atravessar embaixo de uma, nem sei como que era, um buraco, e tinha uma pedra, eles rolavam a pedra e as crianças foram atravessando. E aí depois ela sempre me contava que quando eles chegaram, tinham os soldados suíços, eles lhe deram alguma coisa para comer, e ela disse que tinha um pão com uma geleia, que até hoje ela se lembrava desse pão com essa geleia. E lá eles ficaram não sei quanto tempo. E ela
toda vez que eu ia depois para Israel, eu visitava ela, e ela me olhava e ela só dizia... Agora, não sei se vou aguentar. Ela dizia, Ruth Sprung. Era tanta... Porque era uma coisa tão importante para ela. Era por causa do meu pai, que era médico, e então era o Dr. Sprung. Então, ela dizia sempre, Ruth Sprung. E a última vez que eu a vi, ela já estava, infelizmente, esquecendo as coisas, mas ela sempre dizia, Ruth Sprung. Bonito. Eu esqueci de dizer que esse livro tem um prefácio da Lília Schwartz, que é a nora da dona Mirta. Aliás, o Luiz, filho dela, esteve aqui, nos deu uma linda história contada. Eu achei que a senhora viria assistir também. Diz que ele não permitiu, não queria uma Yid Shemame na plateia. Uma pena, foi linda, está no YouTube, dá para ver, eu mandei para a Ruth, né? E ela escreveu uma coisa super bonita sobre esse livro, a Lília, dizendo que é texto e imagem, né? Você é uma história contada, ilustrada, né? E texto e imagem igual à poesia. Eu vou ler um trechinho aqui que ilustra um pouco como ficam as lembranças na memória da gente, que é justamente quando ela chegou de volta em Castel Dom Bosco, porque ela foi com um dos netos, não é isso? Que não, você foi para Araci Amaral. Araci Amaral. Isso, ele diz 60 anos depois. Então, vou cortar alguns trechos, mas só para vocês terem uma ideia do texto. Castel Novo Dom Bosco ficou em minha memória como um lugar paradisíaco. Sempre desejei voltar. E, apesar de ter ido à Itália várias vezes depois, nunca havia surgido uma oportunidade de visitar o vilarejo de minha infância. Quando Araci Amaral me convidou para uma viagem, a artista, tive a ideia de incluir Castel Novo Dom Bosco no roteiro. Chegamos de avião via Paris e nos hospedamos em Torino. No hotel, contratamos um motorista para nos levar no dia seguinte a Castel Novo Dom Bosco. Era 27 de junho de 2003, 60 anos e 16 dias depois que eu saí de lá. O motorista, elegante, em uma Mercedes, imaginava que iria encontrar algum diretor da Fiat, que fica em Torino, e não duas professoras de arte. O primeiro lugar que procuramos, ainda em Turim, foi o Colégio de Crianças Órfãs Judias, onde fui aluna interna por 3 meses. Desculpa, estou emocionada. Bom, aí ela conta que chegou, tocou a campainha, entrou num colégio católico, certa de que havia algum engano. Apareceu um bedel e expliquei o que procurava. Ele confirmou. Sim, era antigamente uma escola de hebreu. É verdade? Antigamente, esta era uma escola de judeus. Mas eu já havia reconhecido o pátio, que na minha lembrança era grande, e agora não passava de uma pequena área cimentada. Reconheci ainda no andar de cima 7 anos. Os corredores envidraçados, pelos quais passamos para ir às salas de aula. Perguntei pelo portão, fora derrubado. O bedel se lembrava dele, um portão de madeira. De lá seguimos para Castel Novo Dom Bosco. Perguntamos onde ficava a igreja, o ponto de partida e tudo mais. Ela vai contando, e no fim ela diz assim: quando voltei para o Brasil, Marcelo, que está aqui, meu filho, quis saber se estava satisfeita de ter revisitado as lembranças de minha infância. Diz que sim, mas agora que o tempo passou, percebo que a verdadeira Castel Novo Dom Bosco que buscava é a dos meus sonhos. Das minhas lembranças. Não um lugar que revi. Não um lugar que revi. E aquele povoado de avós, amigos, e eu mesma pequena com meu pai me protegendo. Muito lindo o seu texto. Eu acho interessante como, muitas vezes, a gente tem na memória uma imagem, e às vezes eu acho que assim, é melhor não voltar. É verdade. Não é verdade? Porque a imagem que você tem talvez é mais importante, né, do que o lugar. Às vezes os lugares ficam tão deteriorados, ou como aquilo te falou, você tinha, porque ali vocês ainda não tinham ido para o campo, então você tinha uma imagem de que era um bom momento. É que eu tinha voltado, porque em Torino eu sofri muito bullying
das minhas amigas, apesar que todas elas eram judias e tudo, mas a história é que eu ainda não falava italiano. E de noite, quando eles fechavam a porta, ficávamos nós, as meninas, sozinhas no dormitório. Aí as meninas começavam a pular em cima de mim, me tiravam, pegavam a minha famosa maleta, tiravam tudo dentro da maleta, me descobriam, eu chorava. Quanto mais eu chorava, mais elas ficavam brincando comigo, debochando de mim. E mesmo quando no dia seguinte a gente tinha que se vestir rápido para a aula, eles não me deixavam me vestir. Depois nós tínhamos que engraxar o sapato, eles não me deixavam engraxar. Aí eu sei que era uma briga constante. Bom, com essas meninas. Crianças sempre fazem bullying. Fazem. Se você está naquela época país, não se chamava bullying, mas era bullying. E no outro país, com uma língua. Mas o quanto você via seus pais, sua mãe, seu eu não pai, via, não nesse via. momento? Não. Durante 2 anos você não viu? Ah, não. Só enquanto estive no campo nesse colégio. Então. Depois, não. Depois, quando começaram a bombardear Torino, aí eu fui mandada para Castelnuovo Dom Bosco e fiquei aí com meus pais, sim. Mas nesse e todos os momento meus avós e todos. Que você estava na escola, você não via eles, né? Não, só uma vez um tio meu veio, aí eu chorei tanto, que eles falaram para ele ir embora. E eu fiquei, por isso que eu perguntei do portão, porque eu fiquei grudada nesse portão chorando. E aí dizem que eu adormeci, eles me levaram depois para dormir em cima, mas isso eu não lembro. Eu perguntei isso porque na França as crianças foram separadas dos pais, né? Sim. Eu fui assim, diretamente, porque eles achavam que era interessante da gente estudar. E Ruth, quando vocês foram então para Ferromonte, como foi isso? Vocês são levados a família inteira? De trem. Não, foi aos poucos. Primeiro foram eu acho que, agora não sei se foram os pais do meu pai, e a minha tia, a irmã do meu pai, meu tio. Depois foi a irmã da minha mãe com meu primo, que hoje em dia mora nos Estados Unidos, o Eco, que sempre tem aí gravura dele. E acho que nós fomos um dos últimos que fomos, porque nós estávamos esperando vir uma tia minha da Iugoslávia visitar minha avó. E, no fim, nós fomos e essa minha avó ficou, não sei como, escondida, e, no fim, foi essa que depois foi levada para a Suíça. E esse campo era um campo mais, digamos assim, o leve? Não era um campo que nem de extermínio, não matava, como os que tinham na Polônia, na Alemanha? Não. Era tudo cercado, nós morávamos em barracas. Quem era família, por exemplo, nós tínhamos um quarto, então a família toda estava nesse quarto. Minha mãe separou com lençóis, então uma parte era onde se dormia, a outra parte, sei eu, que se cozinhava, e meu pai, como era médico, ele atendia as pessoas, então ela fez fechou com lençóis também para ele poder atender as pessoas. E quanto tempo vocês ficaram nesse campo? Não foi muito, acho que uns 6 meses e pouco. Não foi muito, mas estávamos fechados, a comida era péssima, comíamos grão de bico e coisas assim. Era bem, não tinha verdura nenhuma, tanto que eu fiz uma gravura. Eu fui, porque tinha nesse campo um grupo de chineses. Era um navio chinês que estava no porto, acho que em Bari. Aí a Itália pegou o navio e não sabia o que fazer com esses marinheiros e mandaram eles para o nosso campo de concentração. E eu não sei como eles conseguiram mudas de repolho. E eles plantaram, assim, devia ter entre a barraca deles e um pedaço de terra pequeno, e eles
plantaram esses repolhos, estavam lindos. E um dia minha mãe falou: eu gostaria tanto de comer alguma coisa de verdura, alguma coisa fresca. Aí eu fui e roubei um repolho e levei para minha mãe. E minha mãe ficou toda feliz, nem perguntou onde que eu arranjei o repolho. Ela ia botar o repolho na panela, de repente toca na porta o chinês e ele diz: "Senhora", aí, porque eles não falavam o R, né? E aí minha mãe teve que devolver o repolho, mas eu fiz a gravura do repolho. Sim. Quem daqui tem o livro? Só para ter uma ideia de... Bom, quase todo mundo, porque eu não estava preocupada que nem todas as coisas a gente tem as imagens, né? Bom, mas não tem fotos. Isso aqui estou eu em Sarajevo. A minha tia, irmã do meu pai, ela também era partizã, e ela passou a guerra como partizã nas montanhas. Ela era médica. Isso é médica minha mãe. Também? A irmã do seu pai? Irmã do meu pai, sim. E essa é uma prima minha. Vamos mostrar um pouquinho mais de foto. Essa é a nossa casa em Bugoy, meu pai fez. Ele tinha muitas revistas de toda a Europa e falava várias línguas, então ele estava sempre ao par do que acontecia. Então, quando eles casaram, ele copiou, né? Fez a planta da nossa casa. Ela era casa Art Deco. Bem era Art Deco. a única casa de Art Deco que tinha em Bugoina, e até hoje é a casa mais moderna que tem. Porque você voltou para lá, então? Voltei com meu genro e minha filha. Quando nós voltamos? Quando fomos? Não me lembro. 2000 e quanto? Mal? Quando fomos? Bom, incrível, ela é o próprio arquivo, né? É que meu genro queria ver de onde a sogra dele veio. Ficou um pouco decepcionado, aliás, um pouco não, acho que bem decepcionado, mas em todo caso. Não, mas era uma casa bem bonita mesmo para a região especificamente, porque é uma cidade pequena, né? Entramos dentro, tomamos Slivovitsa, não sei o que mais. Bukovo hoje está no que seria na Bósnia. A Bósnia. Sim, sempre esteve na Bósnia. Mas antigamente era Iugoslávia. Isso. Essa coisa. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Podemos continuar? Você disse, então, ficou mais ou menos uns 6 meses no campo, daí veio o final da guerra, seria isso? Aí nós tivemos tanta sorte que os ingleses... os americanos vieram via Bari, mas via Sicília vieram os ingleses. E eles nos liberaram. E foi uma coisa muito emocionante, porque no meio do exército inglês que estava, tinha... como se chama, um grupo de soldados, esqueci agora, que eram da Palestina, eram judeus da Palestina. E eles, quando descobriram que nós éramos judeus, aí foi uma festa, e eles pegaram nossas crianças e fomos no caminhão deles passear, cantamos música. Foi muito bonito, porque as músicas que ele sabia, nós também tínhamos aprendido lá. Apesar, no campo de concentração tinha escola, tínhamos... Porque nesse campo tinha de tudo, tinha refugiados políticos, tinha inclusive não sei, alguns franceses, nunca entendi porque tinha um padre. Por que o padre foi parar no meio de nós judeus, eu não tenho a menor ideia, mas estava lá. A mesma história e não havia trabalhos forçados? Não. Quantas pessoas, mais ou menos, você se lembra? Tipo, acho que umas 2.000, uma coisa assim. Éramos bastante, sim.
Mas ainda assim foi realmente uma situação de sorte dentro do se imaginar Não dos tem horrores dúvida que nenhuma. aconteceram na Europa nessa época. Sim, Vocês tiveram uma situação privilegiada. Quem passou Tivemos, apesar de não poder sair, de não, com todas as dificuldades. E nós fomos metralhados pelos ingleses, que eles voando viram que tinha um campo, acharam que era era do exército alemão e começaram a nos metralhar. Então, os italianos abriram as portas e nós fugimos para as montanhas. E ficamos nas montanhas, eu não sei, uns 15 dias, uma coisa assim. Mas não tinha comida. Tinha, por exemplo, onde nós ficamos, eram os camponeses, eles tinham a casa deles e nós dormíamos junto com as vacas. Eu me lembro como hoje eu tinha medo, meu pai disse, elas não vão te fazer nada, e não fizeram nada. Nós dormíamos ao lado das vacas, elas deitavam e nós do lado. E depois nós fomos, não tinha para comer, somente tinha, eles tinham feito a colheita dos figos, e os figos estavam assim no muro, e eles punham para secar. E então foi esses figos que nós comíamos. E não tinha outra coisa. Eu conto várias coisas outras que aconteceram aí. E por que vocês resolveram, por que a família decidiu vir para o Brasil, América Latina e não América do Norte? Tentou-se. Queríamos ir. A primeira escolha sempre foi Estados Unidos, mas foi tanta gente, por exemplo, o meu amigo branco, eles conseguiram e eles foram, mas não tinha mais vaga. Então tentamos Austrália também não. Aí nós já estávamos, depois que nós fomos para Sicília, aí depois fomos quando a Roma foi liberada, nós fomos para Roma, ficamos 2 anos em Roma. Eu estudei lá, eu me considerava uma italiana, eu já falava o italiano muito bem, até hoje eu faço contas em italiano, em suma. Quantas línguas você fala? Não é quanto, como eu falo como eu penso, isso que eu quero dizer, porque não é falar o inglês ou o espanhol, não sei lá o quê. Eu penso em 3 línguas, sempre. E eu sozinha fico assustada comigo mesma, porque eu penso as 3 línguas. E eu raciocino nas 3 línguas. Que são? Dependendo do assunto que é, eu penso nas 3. Que são? É o italiano, o iugoslavo e o português. Eu falo, eu sou essas 3 coisas. E só acredito que todo mundo que já passou por alguma coisa assim é. E do lado da tua família, do lado da mãe, ninguém falava Yiddish? Não, na Iugoslávia não se falava Yiddish, não. Falava-se o alemão austríaco, não é o alemão da Alemanha, o alemão austríaco. Mas isso aqui era assim mais... Porque se estudava na escola alemão. Uhum. Isso era normal. Agora... Você não chegou a estudar em alemão, então, porque saiu mais cedo do país. Não, eu fiz um ano de primário. Mas teu pai e tua mãe falavam mas alemão. Entre eles, em casa, se falava iugoslavo. E a minha avó, a mãe do meu pai, falava ladino. E eu achava que o ladino que ela falava era um ladino bagunçado, porque eles usavam, por exemplo... meia é charape em iugoslavo, e os ladinos diziam las charapes, virava uma palavra ladina, e eu achava que ela não sabia falar. Depois eu vim a saber que não, que em todos os judeus que depois de 1492 que se espalharam pelos Balcãs e Turquia, etc., eles também usam a mesma coisa. É o ladino misturado com a língua do lugar. Uhum. Então, foi quando eu conheci a Clara Costa, eu contei para ela, disse, mas nós também falamos assim. Então, aí eu vi que a minha avó, coitada,
falava certo, e eu achava que ela não sabe. E você fala ladino ou falava também? Eu me viro. Muitos ditados eu sei, eu sei. Então, voltando aos ditados, eu lembrei aqui que a Anita Novinsky, quando foi aqui, veio aqui no História Contada, ela disse uma coisa muito verdadeira, meu pai até acenou com a cabeça, disse que o Yiddish tem palavras muito específicas e muito engraçadas, né, para algumas coisas, e muito saborosas. E aí você, na sua casa, me falou dos ditados, e eu vim procurar aqui no livro, e tem alguns, e eu queria que você comentasse, né, você comentasse esses ditados aqui, se você lembrar de outros. Então, como todo bom iugoslavo, gostava de usar ditados. Você está falando do seu pai, né? Não, minha mãe. Minha mãe era especialista. Gostava. Alguns dos seus preferidos eram: quem pergunta não se perde. Copita nesquita. Quem pergunta, é assim, curtinho. Quem pergunta não se perde. Carneiro humilde mama em duas mães. Como que fala está aqui escrito em iugoslavo. Aliás, isso o Marcelo fez muito bonito. Ele mudou as letras. Pode falar em iugoslavo. Carneiro humilde mama em duas mães. Umiljato janje, dvije majke doji. O lobo troca de pelo, mas não de gênio. Em iugoslavo. Espera, como é? Me ajuda aí, cara. O lobo troca de pelo, mas não de gênio. Espera. Espera, esqueci como é. Buk dlaku. Eu não consigo. Vuk mijenja dlako ali ne. Eu não sei a outra palavra. Menjen ali udne. Bom, vai. Está me faltando. Pássaro pequeno, pio grande. Sim. Quando alguém baixinho grita para se fazer ouvir. Né? Malitic veliki prit. Que é pássaro pequeno, ele grita muito alto. Então, o trem já passou. Prošao voz. Quando alguma coisa passou e não dá mais para alcançar, né? Às vezes, até galinha cega acha o grão. Isso é muito bom. Nekad i čorava koka nađe zrno. Esse aqui é o melhor de todos. Um cabelo na cabeça é pouco, mas na sopa é demais. Muito bom. Não, isso é coisas que minha mãe assim, sempre falava normalmente, não era uma coisa pensada, era normal. Essas coisas são deliciosas, né? Eu tenho algumas coisas que eu uso em casa que eles ficam bravos, dizem isso é coisa de iugoslavo, com a Margaret Tukačka. Disse uma coisa que não combina, disse parece, disse, o que é que combina? Que nem uma colher em cima do burro. Uma colher em cima do burro? Não combina, não tem nada a ver uma colher. Então, quando eu chegava, eu dizia para minha mãe, não sei lá o que, disse, quer dizer, uma coisa que não tem nada a ver, que não combina. Então diz, com a Margaret Tukačka. E você faz um texto lindo aqui para sua mãe, né? Quando você fala aqui dela, se você quisesse até ler um pouquinho. Você gostaria de ler um pouco do seu livro? Eu sempre acho também que quando o escritor lê o texto dele, além de estimular a leitura, eu acho que ele tem as próprias respirações, os próprios tempos. É bonito da gente ouvir. Você gostaria de ler da sua mãe? Não sei, deixa eu ver, eu não sou muito... Bom, isso quando minha mãe casou com meu pai. Imagina, minha mãe estudou em Viena, num colégio desses de senhoritas, de boa família. E estudava-se literatura, teatro, ia nos museus, etc. E então, aí ela conhece meu pai, que morava naquela cidade pequena, e ela se apaixonaram. Depois de 3 meses, eles casaram. E ela vai lá com toda a bagagem dela de Viena, naquela cidadezinha pequena, com essas famílias sefaradim, que ela nunca tinha convivido com família sefaradim. Para ela foi difícil. Aí
Para a mamãe, com toda a bagagem cultural que trazia, deve ter sido muito difícil acostumar-se a Bugoino, que não deixava de ser um pequeno centro atrasado. As moças de lá ficaram loucas de raiva por meu pai ter escolhido como esposa uma mulher vinda de uma grande cidade. Uma delas chegou a jogar pimenta nos verdes olhos dele. Como lembrança do ataque ciumento, um deles ficou para sempre com uma pequena mancha. É verdade. A pimenta ficou com uma mancha. Minha mãe tinha olhos de um azul intenso, cabelo preto, 1,67 m de altura, era magra, elegante, superdotada em tudo que envolvesse trabalhos manuais. Bordava, fazia tricô, crochê. Quando precisou, costurou para todos nós. Também tricotou lindas peças para a família inteira. Cozinhava divinamente bem, tanto doces como salgados. Tinha grande habilidade e conseguia bater a clara com uma mão enquanto misturava os ovos ao açúcar com a outra. Estudou piano, como todas as jovens da época faziam. Acho que não era dona de um talento especial para a música, por isso raramente se referia ao fato, mas as aulas serviram para educar seu ouvido. Gostava da cor azul em suas roupas, porque assim seus olhos ganhavam luminosidade. Tentou me influenciar, mas não conseguiu. Até hoje, minhas cores preferidas são o vermelho e o preto. Mamãe não era religiosa, apesar de Omama, sua mãe, seguir todas as leis judaicas. Ela sempre fez questão de observar os costumes das grandes festas, o que, no seu caso, não passava de preparar comidas típicas de cada uma. No início, fazia as que tinha aprendido com Omama. Omama é a mãe dela. Depois, também se dedicou às que aprendeu na casa da Baba, que é a mãe do meu pai. Mas nem eu, nem minha irmã a alcançamos. Em todas as ocasiões, nos ajudou. Econômica, bom, isso era uma coisa impressionante. Econômica, achava que uma bolsa no armário bastava. Sempre quando eu dizia, eu preciso de uma bolsa, ela dizia, para que você já não tem aquela bolsa lá? Digo, mas eu preciso para não ser... Não, chega uma. Sapatos e roupas, tão poucos quanto possível. Era assim com tudo o que havia na casa. Era o tipo de educação que recebera e que nos transmitia tal e qual. Tudo de qualidade, mas somente o essencial. Se tinha joias, era porque papai gostava de presenteá-la. Uma coisa é certa, sempre quero lembrar os detalhes de algum fato em minha mãe que penso, que saudade eu sinto dela. Como eu disse, não são só as gravuras, o texto também é bom. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Não. Continuamos. Como foi a chegada deles aqui? Normalmente, muitos estrangeiros têm dificuldade com a língua, eles logo conseguiram se adaptar. Como foi chegar no Brasil não esqueça de que modos e costumes tão diferentes, língua tão distinta e diferente? Foi difícil, sim, realmente, no começo. Mas nós todos falávamos italiano, então não era foi fácil para nós. Tão distante, né? Todos aprendemos rápido. Meu pai, ainda quando nós conseguimos os documentos para vir para o Brasil, ele ia no consulado italiano em Roma e ficava lendo, tinha jornais lá, e ele ficava abismado, porque era logo pós-guerra na Itália, os jornais eram desse tamaninho. E ele chega lá no consulado, aqueles jornais enormes, ele dizia, eles têm jornal, parecem lençóis. Ele ficava abismado de ver aqueles jornais enormes. Imagina, depois da guerra, na Itália, também tudo era econômico, então era tudo menorzinho. E meu pai começou a estudar com um daqueles do consulado, a história é que o homem era carioca. Então, quando eles chegamos, meu pai falava carioquês.
E aqui ele conseguiu trabalhar como médico? Não, infelizmente Não, não. Não, tanto que nos documentos, quando meu pai foi receber o documento lá da consuleza brasileira, ela disse: que você é? Disse médico. Ah, mas Brasil não aceita médico. Não? Não. Ele poderia ter vindo, aí ele teria que estudar, acho que 1 ou 2 anos. Revalidar o diploma. Isso, e depois revalidar o diploma. Aí, claro, ele tinha a família, depois vieram os pais dele e tudo, era impossível a gente ficar aí. Mas meu pai tinha já, na Itália, ele tinha um laboratório de produtos químicos. Ele fazia vitaminas e coisas assim, porque ele tinha feito amizade com um capitão americano, Captain Stone, e esse Captain Stone conseguiu que a mãe dele mandasse dos Estados Unidos vitamina B. E eu me lembro, minha mãe tinha uma garrafinha, onde foi a primeira garrafa de vitamina B que chegou, e ele abriu. Primeiro foi um pequeno laboratório, e depois nós conseguimos, o Vaticano nos deu um palacete que era do consulado austríaco para o Vaticano. E era um palácio maravilhoso, vazio, sem nada. Então, nós ficamos nesse palácio e lá morando no andar, e no outro andar meu pai fez esse laboratório. Estávamos indo muito bem. O problema é que a Itália estava brigando com a Iugoslávia por causa de Trieste. Então, os dois países queriam Trieste. E meu pai começou a ter muitas dificuldades acho que mais era o governo italiano, mas eles achavam que não queria mais que os iugoslavos estivessem. Eles começaram a insistir para que todo mundo fosse embora. E foi aí que nós tentamos os outros países. Então... tinha alguém conhecido aqui no Brasil? Assim, não, ninguém. Não. A que nos ajudou foi a Joint. Quando viemos em Santos, a Joint nos recebeu. E eu, infelizmente, não lembro das pessoas que foram com a gente. Nós éramos uns 20 iugoslavos. Foi um navio, o Filipa, foi a última viagem dele, um navio que estava... era italiano, mas com a bandeira do Panamá. E estava tudo enferrujado. Eu me lembro que minha mãe tinha uma única roupa e ela ficou toda enferrujada, nunca mais conseguiu usar. E aí você chegou com que idade, Ruth? 12 para 13. 12 para 13. E a Mirta também chegou na mesma época? Mas ela foi para o Rio de Janeiro e ela era mais nova. Ela tem 3 anos a menos que eu. Essas histórias, parece que quem teve aqui também foi o Boris Fausto, e o Boris falou que fica sempre uma rixa entre ele e o Fernando Henrique, quem é mais velho, quem não é, que ele tem um ano a mais, um ano a menos. Ela sabe muito bem. E aí eu fiquei pensando, quando vocês estavam no campo, vocês brincavam do quê, assim? Vocês conversavam? Não, na verdade, ela veio doente, e quem tratou dela foi meu pai. Então, mas eu não brincava com a Mirta, ela era muito pequena para mim. Mas se não fosse o pai da Ruth, eu não estaria aqui. Como a senhora está dando esse depoimento, como você falou no livro, muitas pessoas também, né, na cidade e depois nos países onde ele foi, também deviam a vida a ele, né? Não, mas depois quando nós viemos, eles vieram do Rio para cá e ficaram várias famílias juntos, sempre a gente se encontrava sempre. Tinha E aí, por causa dele, você foi estudar medicina em Sorocaba? Foi porque isso? meu pai queria que... Na família dele, todo mundo tinha estudado medicina, estava subentendido de que eu devia também estudar medicina.
Mas foi bom, porque foi aí que eu conheci meu marido. Isso. Aí você conheceu o Jacó, né? Primo do meu pai, aliás. Né? Por isso somos primas, né? E aí, como foi? Conte tudo. Não, eu estava em Sorocaba e ele estava na Escola Paulista. E ele queria que eu... Aí ele já queria casar, mas não dava, porque eu estava lá em Sorocaba, então... Mas como você conheceu ele? Tinha festas que juntavam as duas faculdades? Não, havia um grupo universitário. Eu fazia parte desse grupo universitário. E lá a gente se conheceu, e a gente fazia piquenique, passeio, reunião, era mais isso. Depois começamos a namorar, etc. Aí o negócio era eu vir de Sorocaba para a Escola Paulista. E os professores ficaram de acordo que podia fazer a transferência. Mas, infelizmente, os alunos se levantaram e falaram que, se eu viesse, que eles iam entrar em greve eterna. E aí eu já estava tão... Tínhamos resolvido que íamos casar, então meu pai até já estava construindo a nossa casa, então... Aí vocês casaram... Aí eu desisti. E você desistiu da faculdade, né? Desisti da faculdade. E logo depois optou por ir fazer História da Arte? Não, eu fiz Belas Artes primeiro, mas... Não, primeiro eu tive os 2 filhos, e quando eles eram meios crianças, minha mãe me ajudou muito, porque eles moravam pegados, então eu podia me dar o luxo de estudar. Então, eu fiz Belas Artes, aí sim aí depois que me formei em Belas Artes, aí, que agora é Faculdade de Belas Artes, antes era Escola de Belas Artes, mas agora é... A escola que tem aqui na Belas Artes? Na Vila Mariana. Na Vila Mariana, na Vila Clementino. Isso, ali, né? isso, antes era onde é a Pinacoteca, agora. Uhum. E aí... Aí eu achava que eu tinha que estudar História da Arte, mas não tinha ainda, só tinha na USP que tinha, mas aí eu fui falar com a Araci. A Araci disse, mas esse ano o meu número já de alunos está completo. Araci Amaral. Araci Amaral. Ela dava aula particular? História da Arte, na faculdade. Aí eu falei... Como eu faço? Ele disse, faça algumas matérias teóricas e o ano que vem eu te pego. Aí foi aí que eu conheci o Evandro, a Maria Cecília França Lourenço, que foi também minha colega, a Ione Soares de Lima, éramos 4. E foi ótimo, porque ficamos amigos, colegas. A Maria Cecília foi ótimo, porque eu tive que escolher um tema. E eu queria fazer não me lembro, alguma coisa do lado da Bahia, e era assim, disse, não, vai na Pinacoteca e escolhe algum pintor brasileiro que te interesse. E, no fim, eu escolhi o Pedro Alexandrino, que era pintor de natureza morta, e a minha amiga Maria Cecília fez Almeida Júnior, e foi bom, porque, no começo... os colecionadores não deixavam entrar na casa deles. E ainda mais uma estrangeira, com Ruth Sprung Tarassante, meio complicado. Então, a Maria Cecília me ajudou muito, porque ela tem um nome bem brasileiro, então, França Lourenço, né? Um negócio, ela entrava em qualquer casa, sempre, quando se entrava, ela contava de que família ela era, de que o outro era família, enquanto isso eu olhava os quadros. E foi para mim ótimo, porque nesses colecionadores eu aprendi não só pintura, como eles tinham coleções de pratas, desde paliteiros de prata, objetos mesmo, que eu nunca nem sabia o que era um paliteiro de prata, e uma infinidade de coisas assim que eu aprendi, móveis de jacarandá, e eu sabia o que era móvel de jacarandá, não tinha isso na Europa, nada. Então
realmente eu me aculturei com esses colecionadores, que todos eles tinham um grande orgulho daquilo que tinham, e mostravam e contavam, e foi ótimo. Isso você estava percorrendo essas coleções para fazer a tese sobre o Pedro Alexandrino? Depois começaram os grandes leilões. Como chamava aquele grande leiloeiro? Renato Magalhães Gouveia. Renato Magalhães Gouveia, me aculturei também com as coisas que ele fazia. É assim que se foi indo. E o que é mais interessante, que o Jacó, no começo eu ia na casa das pessoas, disse: o que você vai fazer lá? Eu digo: eu vou ver. Digo: então vai comigo. Depois tinha os leilões, de tanto ele ver, ele ficou especialista em Pedro Alexandrino, e às vezes a gente chegava e ele dizia: não, esse não é de verdade, esse é falsificado. Ele já reconhecia? Sim, ele sabia, no fim, tudo. Aprendeu. E ele tinha um prazer louco. Eu adorava viver. Tanto que a minha casa, graças a Deus, está cheia de... Mas foi um prazer muito grande, é por isso que eu digo, a medicina me serviu para conhecer meu marido. E apesar de vocês terem duas atividades tão diferentes, vocês tinham uma relação muito boa, né? Não, ele tinha um prazer imenso, uma admiração muito grande, e ele me ajudava, me incentivava. Olha, não posso, acho que não pode, ninguém pode ter um marido, mas quando eu escrevia alguma coisa, eu mostrava para ele, dizia: o que você quis dizer isso? Aí eu falava, disse: isso você sabe. Então explica, porque eu não entendi. Então, ele viveu essas coisas também comigo. E o Jacó já era nascido no Brasil? Assim? Não, ele nasceu na Bessarabia, mas chegou com 3 anos aqui. Meu sogro já estava aqui, e quando ele tinha 3 anos, ele conseguiu que a minha sogra viesse com o Jacó. E ele, então, estudou aqui, se formou aqui, sim, e dava aula na Escola Paulista de Medicina. Ele foi o primeiro professor judeu a ser chefe de uma cadeira na Faculdade de Medicina, da Escola Paulista. Que era qual cadeira? Fisiologia. Fisiologia é o estudo do funcionamento normal dos órgãos. E os netos, Rude chegou a conhecer? Eu me lembro bem. E muito, e muito. Muito. Hã? Conta, qual é a história? Qual a história do Bar Mitzvah? Não, que ele queria chegar até o Bar Mitzvah, né? Ah, sim, ele sempre dizia que ele queria, não, que é uma coisa, que eu quero chegar até o Bar Mitzvah do Rude. Sim, mas ele ficava, aliás, todos os meus netos, graças a Deus, sempre viveram perto de casa, mesmo da minha filha, que morou tantos anos em Israel. 11, hein, irmão? Morou no Kibbutz Brohail, o kibbutz de brasileiros, Kibbutz né? Brohail. A minha neta Maia nasceu lá, só que ela... Está aqui a Maia, tá? A Maia está aqui. Ah, tá. E tem mais o irmão dela, que também nasceu em Brohail, o Yair. Mas depois quando o Jacó teve um problema de saúde, ou nós íamos lá visitar eles, ou eles vinham para São Paulo. Então eu convivi, graças a Deus, com todos os netos. Aí quando o Jacó não passou muito bem, eles resolveram vir para cá, e aí nasceu a senhorita Vivian, que hoje em dia mora em Israel também, e acabou de ter uma menininha. Então, bisneta. Uma bisneta. Do Yair tenho 3 meninas, sendo que a mais velha 7 anos, e as 2 gêmeas, nasceram 2 gêmeas, são univitelinas,
são idênticas. Filhas, essas são filhas da... Filhas do Yair. Que Filhas tá do em- Yair, que- sim. O que está em Israel. Ele está em Israel, ele é físico e a Vivian, ela estudou em... Bom, mas agora eu não posso contar toda a história de Não, todos então os tem- netos, o que Não, que peraí. é cada... Então você tem 2 netos. E o pior de tudo isso? que eu nem sei dizer o que o Rudy faz, porque... Ela tentou me explicar. Porque mesmo. eu sei que ele fez agronomia, mas ele está longe da agronomia, né? Não sei explicar. É fintech? É fintech? A tecnologia. A tecnologia está em tudo. Mas, Agora, minha neta Maia é do Google, então... do Google, que legal. Então, a Maia é uma das três filhos do Mal e da sua filha, isso, né? E os Maia, outros 2 estão o morando em Israel. Yair e a Vivian. Agora, do Marcelo, o Rudy, tem o Rafael, que está agora em Roma. Estudando ou trabalhando? Não, já está trabalhando na ONU. Trabalhando. Como chama Pronto. Ah, sim, sempre teve ali em Roma, né? É. E o Rony, como é o teu curso? Engenharia de alimentos. Pronto. Bem variado. É. O que você, quando você tem uma história tão bonita, e certamente eles devem conhecer sua história, né? Não só pelas gravuras que você foi fazendo ao longo da vida, mas pelo livro, assim, você transmitia, assim, ao longo das festas, a sua história, a história do Jacó, de onde vocês vieram, vocês contavam? Sempre eu contava, porque nós, graças a Deus, tínhamos um belo de um sítio, ainda temos. E íamos praticamente, acho que todo sábado, para o sítio. Então, essa era uma convivência formidável. Familiar. E a gente convivíamos, fazíamos os famosos churrascos, as batidas que o Jacó fazia. Batidas? Sim, batidas tinha, assim, para caipirinhas. Caipirinhas. A gente sempre faz uma pergunta, o que a pessoa acha que ela conseguiu transmitir Ledor Vador, né, dos pais, que veio dos pais para os filhos e netos. O que você sente que você conseguiu transmitir, além de toda a sua história, que é incrível? Não sei, para dizer a verdade. Não sei dizer o que eu transmiti. Os costumes, sim, nossos, as nossas comidas, tanto que o Rafael, ele pediu que eu ensinasse ele a fazer a famosa pita, a comida iugoslava, é uma torta de queijo, e então eu fazia, ele disse, mas isso é tradição da família. Aliás, o Marcelo, agora, coitadinho, tão magrinho, mas ele cresceu com a pita, não comia nada, e a minha salvação era fazer a pita, e a pita ela tinha o queijo, o ovo, e eu punha às vezes espinafre dentro no recheio. É o e tipo foi de com uma isso, bureca? É isso? Como uma bureca? mas era uma torta, ou então fazíamos que nem um tipo de um strudel, ou coisa assim. Foi isso que me salvou, por isso que ele ficou assim bonitinho. Ele tá a cara do Jacó, né? É idêntico. A cara do pai, pelo que eu lembro dele, assim. Não, mas você não conhece o filho dele. O Rafael, infelizmente, é minha nora coitada. Por quê? Não, só o Rony, acho que... Não, o Rudy, não sei. Mas o Rafael parece que saiu da barriga do Marcelo. Impressionante. Da barriga do Marcelo. Idêntico, chaveirinho. Idêntico. Bom, como eu falei no início, a Ruth é uma das diretoras do Museu Judaico, sempre teve, já está muito claro, né, esse interesse por objetos, por coleções, e ela vem sendo a pessoa que recebe as doações para o Museu Judaico. E deve ter recebido coisas incríveis. Outro dia eu coloquei, eu não sei nem se a pessoa está aqui, eu coloquei que ela tinha essa função, né, de receber peças doadas, e uma pessoa escreveu assim: ela recebeu as peças da minha avó,
que está com 106 anos. Ah, sim. Umas bonecas religiosas. Pois Nunca tinha é. ouvido falar. Conta essa história pra gente. Deve ter muitos objetos com histórias também, né? Sim, mas todos os nossos objetos têm histórias. Pois é. Se não tem história, eu não pego. É claro, porque o que é isso que é importante para nós, porque nós temos objetos de pessoas que vieram da Turquia, como chama, isso. Alepo. Coisas maravilhosas nossa, tua mãe deu coisas maravilhosas. Aliás, aquele chale maravilhoso que você nos deu, quem foi que viu? Você que viu ele em Israel? Um parecido, mas o teu é mais bonito do que aquele que está no Museu de Israel. Nós recebemos dos judeus poloneses, em suma, todo mundo me dá. Agora, no começo nós não tínhamos nada, então eu ficava felicíssima de tudo que recebíamos. Agora eu já sou um pouco mais exigente, porque a gente tem espaço, né, também para guardar. Não temos espaço, o museu não é um museu, não vai ser um museu grande, e nem vamos ter um espaço para colocar tudo. Mas temos peças, realmente, temos peças do Holocausto, temos peças de todos os países, com todos os costumes. Por exemplo, as famosas toalhas de Lodz, né, Ju? De Lodz, que em Lodz faziam, na Polônia eles faziam umas toalhas maravilhosas que toda noiva recebia. Mas não era só noiva da Polônia, a minha sogra da Bessarábia tinha, são umas toalhas de veludo com umas flores bem coloridas, toda noiva tinha. Então, eu desejava muito que o museu tivesse. Agora já temos 6, então chega. E mesmo essas toalhas ficaram nas famílias mesmo com a Sim. guerra? Não, Lodz, as pessoas foram deportadas? Essas pessoas vieram antes. Vieram antes. A minha sogra veio em 27. Essa Isso peça... fazia parte do enxoval. Na Europa, todas as noivas recebiam os castiçais, dependia das posses, podiam ser de prata, podiam ser de cobre, mas recebiam 2 castiçais. 2 castiçais. Essa toalha era uma coisa toda uma noiva tinha, e outros bordados e coisas assim, mas... E esses bonecos, a pessoa está aqui, porque eu falei, vem assistir, não é ninguém aqui que está na plateia, esses bonecos religiosos que ela disse que pertencem não, nada, são 2 bonequinhos. Mas nunca tinha ouvido falar que de São de Odessa, né? Ela falou, eles ficavam aqui na sinagoga, esses bonecos? Não, era na casa deles. Enfeite, decoração da casa. Porque ela falou. Mas ela estava na casa dela, é essa que é a importância. Porque é a lembrança da família, provavelmente era do pai dela. Então, eles contam uma história da família. Claro, o que interessa é a história por trás dos objetos. É por isso, porque se você ver, você vai dizer, por que você pegou isso aqui? Porque tem a história dele, como trouxeram, porque eles vinham com muito pouca bagagem, então, uma mala, nós temos algumas malas também, malas, e dentro, era tudo que vinha dentro dessas malas. Então... Ruth, e como vocês catalogam essas peças? Assim, vocês recebem, fazem uma ficha com os dados de que época que era, de que cidade, de que família, de tudo, referente ao quê? Em geral, a pessoa diz, olha, não quero que vá no meu nome, põe no nome da minha mãe, põe no nome... sempre o dia que for exposto. Claro que nem todas as peças que nós recebemos que vão ser expostas quando nós abrirmos o museu. Somente uma parte, depende da história que nós queremos contar, mas sempre vai ter na etiqueta o nome de quem doou. Do doador. Você se lembra qual é a peça mais antiga, ou mais rara, ou preciosa, enfim? Tudo depende da história que conta. Por exemplo, se for do campo de concentração, temos o famoso relógio que um menino pôs no salto do sapato, que era um relógio que ele tinha recebido quando ele fez bar mitzvah. Então, ele passou a guerra toda no campo de concentração e com esse relógio dentro
desse salto. Quando acabou a guerra, ele nunca vendeu esse relógio. Depois que ele faleceu, a senhora dele me deu esse relógio. Temos... sim, temos um talit, sim. Um talit... Não, mas não, temos uma Megillah Esther, que é mais antiga, que é maravilhosa, de Veneza, deve ter uns 300 anos. Bom, temos aquela Torá também. Uma Torá antiga também? Temos. Temos um pedaço de uma Torá que não sabemos de onde é, que me doaram, é só um pedaço. A Megillat Esther é um texto lido na festa de Purim, que é o carnaval, né? Como que é? A Megillah é um texto em pergaminho? Sim, também? Sim. É? Em geral é uma coisa, é um pergaminho, são pedaços de pergaminho costurados e está tudo escrito. Tem essa que eu estou falando, ela é toda pintada, é maravilhosa. Mas temos outras, temos bem simples. Aliás, a gente falando aqui temos muitas, de objetos e de pinturas, eu me lembrei de duas coisas. As iluminuras e a famosa Haggadah de Sarajevo, né, que é tão conhecida. Eu não achei outro dia, mas estava lá. Ela queria me mostrar, porque essa Haggadah de Sarajevo, eu queria que você contasse a história. Ela é uma Haggadah mítica. A Haggadah é um livro que conta a história da saída dos judeus do exílio do Egito. Então, ela é lida durante as festas judaicas, na festa do Pêssar, especialmente, e a Haggadah de Sarajevo é uma das mais antigas. Existe toda uma história de que, durante o nazismo, essa Haggadah foi parar nas mãos de um colecionador nazista, e depois ela foi... Nada, isso é história contada. É a ficção, porque tem uma escritora que escreveu o livro Haggadah de Sarajevo, ela conta isso, que a Haggadah foi parar em Israel, mas o que ela conta é que a Haggadah foi formada de uma forma muito linda, que uma menina que era muçulmana fez as iluminuras, uma outra pessoa escreveu. É toda uma ficção. O livro é tão bonito. Não, mas vamos falar desse livro, porque eu acho que esse livro mais multicultural, Ruth, que tem, essa chama Geraldine, não é? É uma americana, né? Geraldine. Não sei. Mas não foi menina, uma isso busca, quem fazia... Então é um mito, isso não é. Então conta a verdadeira história da Haggadah, e a Ruth tem uma cópia, não é isso? Mas isso é comum. Tinha... Como é que chama, meu Deus, quem escreve o texto, meu Deus? O Cecil Roth. Escreveu na frente. O Cecil Roth é um historiador inglês muito importante. Ele fala não só sobre essa Haggadah, mas sempre sobre história da arte. Ele é importantíssimo, do século XIX, XX. Ele escreveu muito. E ele fez um texto na frente da Haggadah de Sarajevo também. A Haggadah pertenceu a uma família sefaradim, que tinha vindo que vieram da Espanha, e eles moravam em Sarajevo. E era inclusive, essa Haggadah nem foi terminada, tem pedaços que ela era rabiscada. Criança sabe como rabisca, e tem páginas que somente tem desenho e não tem ainda a escrita, mas ela é de 1260, uma coisa assim, não se sabe ao certo. É um dos livros mais antigos, né? Talvez mas por isso mas que tem muitos. Se você vai para Londres, no museu, tem dezenas, mas essa realmente era a joia que tinha lá na Iugoslávia. E essa família precisou dinheiro, vendeu e passou de várias mãos e foi parar no museu. Sempre esteve no museu. Qual museu? O Museu de Sarajevo. Museu de Arte de Sarajevo. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, os alemães começaram a pegar todas as obras de arte e tudo, e claro que queriam pegar isso. Então, tinha agora não sei, era um turco, ele pegou essa Haggadah e salvou a Haggadah. E ele ficou com a Haggadah escondida na casa dele. Ele morava, acho que tinha uma casa nas montanhas, e lá essa Haggadah ficou durante a guerra toda. Quando a guerra acabou,
ele devolveu a Agadá. Ele salvou de propósito, ele era amigo dos judeus, porque tem que saber que os judeus e os turcos, muçulmanos mesmo, nós éramos amigos. Meu pai era amigo deles todos. Não tinha esse problema que tem hoje em dia. Então, essa Agadá foi salva por este muçulmano. E ele devolveu para o museu. E agora ela está no cofre. E eles mostram ela um dia por ano. No Museu de Sarajevo. Nesse Museu de Sarajevo. E você tinha um facsímile, é isso? Eu tinha, foi feita, o Ceci Roth fez, foi fotografado, foi feito. Tem ela em várias línguas, tem até em hebraico, né, em Israel que fizeram. Então, esta é a verdadeira história da Agadá de Sarajevo. Mas existe um romance que eu gosto muito, de uma escritora americana. Sim, que está na montanha, mas que depois ela é pega por um nazista e depois ela é encontrada, vai parar em Israel, no Museu do Holocausto. No final do romance, quando eles acham a Agadá, é por aí. Alguém que está em Israel, que recupera, enfim. Acho que o bonito do que ela romanceou... Bom, é ficção tem invenção, senão não seria ficção. Claro. E eu acho que é bonita porque ela vai passeando, né, por vários povos, várias culturas, e ela conta isso, que a Agadá era feito de várias páginas. Mas por isso que ela fez o romance. E as iluminuras, e você gosta de iluminuras por causa disso, né? Gosto. E muitas das tuas gravuras também têm iluminuras. Sim, também. As primeiras gravuras que eu comecei a fazer sempre tinham iluminuras. E que é uma técnica muito específica, assim, não, da coisa litúrgica, né? Na Idade Média, se fazia, os padres nos conventos, tinham os que faziam as iluminuras ou pinturas e outros que escreviam, porque era tudo sobre pergaminho, não tinha ainda o papel. Sim, os escribas, então, né? Então, os escribas escreviam, mas a iluminura era padres especialistas que faziam isso. Alguém consegue dar uma gugada aí para descobrir o nome da autora? Porque eu não gosto de falar de livro sem dizer exatamente o nome. Eu sei que ela é americana, se chama Geraldine. O livro foi traduzido uma edição nem muito boa, acho que, se não me engano, pela Ediouro. Você não podia, enquanto isso, passar alguma coisa? Sim, vamos fazer isso enquanto procuram e a gente depois dá o serviço certo do livro. Bom, essa aqui somos nós três lá em Torino. E os seus amigos da escola, os meus né? amigos, esse o Branco, esse Raul. Você reencontrou eles depois? Não, o Branco morreu, infelizmente. Foi o melhor amigo que eu tive. Geraldine Brooks, exatamente. As Memórias do Livro. Aqui acho que foi traduzido como Agadá de Sarajevo mesmo. Você viu como eu estava elegante, chique, como eu estava... Será que acabou? Está vendo? E aí vem a palavra para mim em Yiddish, Nebir. Nebir? Nebir. Eu estava Nebir aqui. Eu aprendi muito de Yiddish. Eu não estou uma Nebir aí com essa roupinha. O que quer dizer Nebir? É uma coitadinha. Outras aqui. Você sabe o que é isso aqui? Olha, é uma foto. Esse aqui à direita é meu pai. São os sionistas de Bugoino. Está vendo, Rudy? Aí. Aqui? Esse é o primeiro à direita. Eu não sei quantos anos ele podia ter, 16, 17. O primeiro à direita. E todos os outros. Quer dizer, já tinha... Um movimento sionista. Sim. E era que ano, mais ou menos, então? Esse aí o meu pai tinha... Quantos anos ele podia ter aí? Se ele tivesse uns 20 aqui? Não, acho que nem tinha, nem isso. Não sei. Não sei. Quantos judeus, aliás, moravam lá? Pois é, isso que quando eu vi essa foto, porque essa foto mandaram, porque nós não tínhamos, uma amiga de meu pai mandou para ele essa foto. Eu vi todos esses jovens aí,
Então, eles deviam ter famílias. Para mim, sempre dizia, eram poucos. Mas nem tão poucos. Se tinha tantos jovens, Sim, eles deviam ter bastante. famílias. Então, não sei. E ainda mais as famílias eram numerosas ali. Sempre, geralmente, tinham 4, 8 filhos, 9 filhos. Não né? sei. Isso eu não vou te dizer, porque não sei. É sim, minha avó teve 6. Não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada. Como eu falei, não... Tinha mais fotos, você lembra? Tinha. Bom, aqui essa Não, linda essa foto aqui é dos só- seus pais, não é isso? Sua É. mãe, aqui. Bom, vamos revisitar aqui tudo. Sarajevo, a casa. Tá. Aqui, que é bom. Isso que eu tava- aqui que fomos, quando fomos no campo de concentração em Ferramontes, fomos metralhados. Quer dizer, isso na minha cabeça, né? Então, essa é uma gravura. E nós estamos fugindo, abriram a porta, e nós fugindo lá em cima, nós ficamos em cima das montanhas, né? Essa aqui, esse aqui, o Ferramonte, é o campo, as nossas barracas, a minha era uma lá. E é aí que nós fomos fotografados, é a minha família. Quando viemos para o Brasil, minha mãe disse, vamos tirar uma foto, vou mandar para a Iugoslávia, para a minha família, se o navio afunda, então para eles terem uma... Tá todo mundo aí. É. Essa aqui você, né? Essa do meio, né? É, E a sua irmã é um pouquinho menor? ela tem 3 anos a menos. Aqui nós estamos atravessando o Equador, fazia-se o batizado da passagem do Equador, meu pai aqui e eu rindo que nem louca, porque eles jogava a água do mar em cima deles, batizado. Aqui é a minha, como eu senti quando eu cheguei, o navio foi entrando no porto do Rio de Janeiro. Então nós ficamos 20 e tantos dias no mar, e, Como repente, foi a sensação de chegar? A coisa mais maravilhosa do mundo. Tudo verde, tudo bonito. Palmeira que eu não conhecia. 1000 pássaros, porque nós chegamos de manhã cedo. Muitos pássaros. Foi Aquela uma coisa, mata, aquelas pedras lindas. tudo, a do coisa rio. mais linda. Depois disso, eu sempre desejei entrar no porto. Não tem mais nada disso. A sensação que eu tive foi pura decepção. Não tiraram, cortaram todas as árvores, não vi pássaro nenhum, não vi nada. Me decepcionei muito. É melhor essa lembrança que eu tenho. Isso aqui sou eu no casamento. Então aqui o Jacó, aqui à direita. Sim, é isso? à direita o Jacó. Sim, né? Meu pai está se rindo que nem louco, minha mãe com o chapéu. Aqui a gente vê um pouco essa coisa é. da iluminura, né? Essa aqui em volta, são várias Mas essa aqui, imagens. eu fiz essa moldura e depois dentro É a capa, eu fui né? mudando, é a capa do livro. Então eu conto toda a história. Tem lá em cima casamento dos meus avós, dos meus pais, depois a gente chegando no Brasil, estão todos os netos aí. Mas netos, todo mundo. esse jeito de alinhar assim, Isso fui eu que... em volta. Não, isso eu fiz uma moldura e depois eu fui trocando a parte. Isso aqui no meio sou eu com minha mãe e no outro tem o Yair, o meu neto, que faz bar mitzvah. Fiz o Rony brincando com bolinha de sabão. Isso aqui é uma coisa... isso é o Ibirapuera, mas é pena que ele está invertido, não dá para ver. Eu fiz inúmeras... O Ibirapuera era... Como eu moro perto, você mora perto. Eu vivia lá, então eu fazia... olha aqui, quando nós fomos... Na casa, né? É a casa, isso quando agora... Ixi, tá uma casa bonita, né? Ela foi recuperada por alguém que gosta de art deco. Não. Tá bem... Pelo contrário, ela está Sim. dentro toda metralhada. Mas parece arrumada de fora, assim, né? No antigo dormitório de meus pais, ela está todo metralhado. Eles só estavam usando embaixo.
Que outros lugares vocês reviram, além de Bucono? Assim, que outros lugares você reviu com filhos e netos, além de Bucono? Ah, sempre viajei com filhos e netos. Com filhos, não. Com filhos, não. Sim, com minha filha, eu acho que foi com você, quase não, né? Coitadinho. Ainda está em tempo, né? Não, como? Agora viajamos para a Argentina, como não? Bom, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu acho que a gente contou bastante da história da Ruth. Os filhos e netos gostariam de fazer uma pergunta, algo que ela não contou ainda. Eles sabem, estão cansados de ouvir. Chega que você já falou isso. Não, muito legal de ouvir tua história, Ruth, realmente. Você como tem? Eu falei. Como? Nunca chega, né? Claro, se a gente vai entrar em detalhes também, todo mundo agora pode mergulhar no livro, que é muito bacana. A gente falou também de outro livro, que é o livro da Geraldine Brooks, sobre a Haggadah de Sarajevo, que eu espero que a Ruth ache o facsímile lá. Já achei. Achou, você, no dia seguinte eu levantei, estava ele lá. Porque ela queria me mostrar. A dona Gisele tinha tirado ele do lugar. Porque eu falei, Ruth, você é de Sarajevo, você lida com objetos, tem aquela famosa história da Haggadah de Sarajevo. Ela falou, eu tenho. Como assim eu tenho? Você tem a Haggadah? Não, eu tenho uma cópia aqui, eu quero ver. Bom, estará lá no museu, e aí eu convido a todos, então... museu, nós temos no museu 2. Então, e convido a todos para conhecer a exposição que inaugura no museu. Vai ser a primeira exposição do museu, na verdade, né? No Museu Judaico. Mas esse aqui nós estamos aproveitando essa oportunidade. Vai ser muito interessante, que está um espaço muito bom. Muito bonito, reformado, na antiga Sinagoga Betel. Já só faltam, digamos, os projetores, está quase pronto. Vitrines, mas está quase. Praticamente. Está quase, sim. Está maravilhoso. Fica ali no final da Vanhandava, né? Para quem quiser conhecer, aliás, dá para visitar, né? A qualquer momento, independente. Não, agora tem que avisar. Tem que avisar? Independente da exposição, né? Dá para fazer visitas guiadas. Eu mesma tem gente fui aqui que gosta muito de levar as visitas. Cadê? Levanta o pessoal do museu que está aqui. Adriana e... Olha aqui quanta gente. Tem ali a Ruth, estava ali também, né? Então, a minha nora, o que mais? Não estava a Nancy aí? A Nancy que saiu, ela também está. Muito obrigada a todos pela presença. Eu queria avisar que esse é o nosso penúltimo História Contada. Ele está no Facebook, daqui a pouco ele vai estar no YouTube. E no dia 5 de dezembro a gente vai ter o último História Contada, o último encontro do ano, com Alexandre Sapiro, que é o CEO da Amazon. E é um cara bem mais jovem, com nem tanta história para contar, mas certamente muita história para contar, porque a Amazon entrou com tudo no Brasil, né? No mundo. Então será uma outra história diferente, um outro encontro, mas eu convido a todos. E também a vocês olharem o que está no YouTube, História Contada, com Mona Dorf, Unips Cultural, porque todas as entrevistas são interessantes, todas as histórias têm trechos muito emocionantes das pessoas que passaram por aqui, e acho que a sua me emocionou bastante também, como acho que eu nunca fiquei tão emocionada. Os meus pais, que sempre estão por aqui também. Não... Parabéns, Ruth. Demos conta, hein?